E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Hoje vamos dar continuidade à nossa discussão, né, sobre o período democrático no Brasil. Então essa é uma aula para o 9º ano da manhã. Primeiramente, pessoal, queria muito parabenizar os alunos, né, que estão se esforçando. Estou vendo que tem muitos alunos aí que estão enviando as atividades, né, direitinho, estão mandando dúvidas, certo? Então, estão de parabéns, continuem assim, viu? Porque é só assim para a gente poder conseguir passar aí esse período agora e tudo seguir muito bem, tá bom? Então, estão de parabéns. Agradeço demais que vocês estejam colaborando dessa forma, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Pessoal, não deixe, né, de fazer a leitura. Nós ainda estamos naquele tema, no mesmo tema ainda, né? Então, é importante que vocês, além da leitura do tema, vocês pesquisem, viu? Porque, como eu já falei, né, o tema é um tanto quanto resumido, então é muito importante fazer uma pesquisa mais ampla para ter mais, né, propriedade sobre esse assunto. E como é um assunto que cai no IFCE, é muito importante que vocês tenham essa visão mais ampla, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar do governo do Jânio Quadros, tá? Então a gente falou já do governo do Getúlio, né? Eu coloquei aqui de novo a nossa linha do tempo. Então a gente já falou do Dutra, né? Lá em 1946. Também falamos do Getúlio Vargas, né? Até 1954, quando ele se suicida. Falamos nas aulas passadas sobre o Juscelino Kubitschek, né? E hoje a gente vai falar do Jânio Quadros, tá? Então o Jânio Quadros aí é outra aí importante nesse processo do período democrático no Brasil. E aí é importante entender que é a partir aqui do Jânio Quadros que se inicia o processo que leva ao golpe lá em 1964 e aí o fim do período democrático, início do regime, né, da ditadura civil-militar, tá? Então é isso aí. Vamos lá para a gente poder entender. Pessoal, o Jânio Quadros, né, ele disputa a eleição, né, pela UDN, tá? Então, um partido, vamos dizer assim, mais conservador, aquele partido que fazia críticas fortes ao governo do Getúlio Vargas. E aqui a gente vai ter uma coisa bem interessante, que porque assim, nesse momento, né, o Código Eleitoral, ele garantia a votação, ela ocorria, né, de cargos, né? Então, quer dizer, votava-se tanto para presidente como também se votava para vice-presidente. Não é que nem hoje, né? Que o vice-presidente, quer dizer, você tem a chapa, né? E aí você vota ali, o presidente ele já vem com um vice, né? Então, quando você vota no presidente, você automaticamente já está elegendo aquele vice, né? Então, aqui votava-se separadamente. E aí você vai ter duas coligações muito interessantes, né? De um lado a gente vai ter a coligação PSD e PTB, que vão lançar a candidatura do Henrique Teixeira Lott, aquele lá que colaborou para impedir que houvesse um golpe, né, que tentou impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então o Lott disputa essa eleição para presidente, né, nessa coligação PSD e PTB, e o João Goulart como vice, né? No outro lado do extremo tinha o PCB, que era o Partido Cristão Democrata, né? E a UDN lançando aí a candidatura do Jânio Quadros. Então, o que vai acontecer? O Jânio Quadros, ele vence para presidente, mas a chapa, o cargo de vice-presidente é eleito o João Goulart. E aí você vai ter uma chapa extremamente ambígua, né? Um tanto quanto oposta, porque você tinha ali um presidente mais ligado aos setores mais conservadores da sociedade brasileira daquele momento, né? Representando aí o partido mais crítico, né? das políticas, principalmente do Vargas. E do outro lado você vai ter um herdeiro, né, direto do getulismo, que é o João Goulart, atrelado aí aos movimentos trabalhistas, né, ao próprio movimento trabalhista, e de posições bastante progressistas ali para aquele momento. Então, o João Goulart, ele era, né, o símbolo, né, claro, de certa forma, de uma política ainda muito ligada ao trabalhismo lá do Getúlio Vargas.
E isso vai gerar muita oposição, né? Principalmente desses setores mais conservadores ligados ao DN. O Carlos Lacerda, né? Claro, fez muitas críticas a esse governo, e é importante entender que o mesmo Jânio Quadros, estando atrelado aí ao DN, ele, de certa forma, quando assume o poder em 1961, ele acaba que se isolando muito, né? Então, ele, como diriam alguns historiadores, o Jânio Quadros conseguiu desagradar tanto a direita quanto a esquerda, né? Então, acabou ficando muito isolado no poder. E isso vai ter repercussões bastante graves, né? Então, quer dizer, se tinha ali uma situação bastante peculiar, né? Se tinha ali um governante mais conservador, né? Atrelado aí a um partido mais, vamos dizer assim, né? Ligados a uma postura mais liberal, que era o DN, e do outro você tinha um vice, né, que era o João Goulart, atrelado ao trabalhismo, né, e também ao populismo, né, que surge, que ganha força no Brasil, né, ao longo dessas décadas. E o Jânio Quadros ele ganha principalmente porque ele era muito carismático, né? O Jânio Quadros ele teve muitos fatores que levaram a sua eleição com uma margem bastante grande, né? Jânio Quadros buscou, né, uma identificação, né, com o povo. Era um personagem extremamente caricato, né? O personagem Jânio Quadros, porque uma série de simbologias. Era extremamente caricato assim, né, nos comícios, né, porque na época, né, existiam os comícios, né, que era literalmente ali, tinha um momento em que juntava-se ali os apoiadores, né, aquelas manifestações grandes, onde esses líderes políticos eles discursavam para seus apoiadores. E nesses discursos o Jânio Quadros fazia várias, né, assim, peripécias, tirava a mortadela do bolso, comia, vivia meio surrado, né, a barba por fazer. Então ele buscou muito uma identificação com o povo, né, de maneira geral. Também, né, foi muito simbólico a história da vassoura. O Jânio Quadros, durante a campanha dele, ele vai atrelar, né, o símbolo da vassoura, porque a ideia era de que ele varreria, né, a ideia da vassoura, ele ia varrer a corrupção do Brasil. Então era um governante extremamente moralista, né, que é uma característica muito ali da UDN e tal, desses setores mais conservadores, é o moralismo, né. E isso, né, vai contrastar um pouco dentro do seu governo. Então, quer dizer, você tinha essa chapa, uma oposição muito forte, né? O Jânio Quadros governa por apenas 7 meses, né? Já em agosto ele já renuncia, e aí você vai ter o início do processo, né? Que leva ao golpe lá em 1964. Olha só, o governo do Jânio Quadros ele é marcado por ser um governo extremamente moralizador, né? Criticou-se muito o Jânio Quadros, principalmente porque, como o Brasil vinha saindo ali da década de 60, numa crise financeira, né? Uma crise econômica muito grave, principalmente em decorrência, né, da construção de Brasília, dos empréstimos e todo o aparato que o Juscelino Kubitschek deixou, né? Então havia uma dívida grande, um rompimento com a FMI, né? E denúncias, né, de corrupção durante a construção de Brasília, o plano de metas e aquela coisa toda. Então, uma coisa contrastada, você tinha uma situação econômica bastante instável em decorrência dessas crises, a inflação já subindo muito, e o Jânio Quadros, ele na verdade se buscou, né, de certa forma, se focar muito em aspectos considerados, vamos dizer assim, de menor importância, né, quer dizer, buscou moralizar, ele vai regulamentar biquíni, vai proibir briga de galo, enfim, né, vai proibir o lança-perfume no carnaval. Então várias coisas ele foi proibindo, coisas ligadas muito mais ao comportamento social, né, moral dessa sociedade do que efetivamente, né, as questões administrativas que eram necessárias naquele momento. Outra questão importante é que o Jânio Quadros não era um cara muito apegado aos ideais democráticos, né? O Jânio Quadros tinha um aspecto bastante autoritário, não é à toa que por diversos momentos você vai ter ali uma certa crise, né, com o Congresso. Ele por ter se isolado bastante, ele acabou que se distanciando, né, do Congresso,
Geralmente o contato que ele tinha com os ministros era por meio dos bilhetes, né, chamados bilhetinhos. Então ele colocava ali o que ele pensava nesses bilhetinhos, entregava e teoricamente tinha que ser executado. Então era uma pessoa que não tinha muito trato aí com a democracia, né? E é como eu falei, né? Então você tem um governo bastante, de certa forma, autoritário, mas muito mais preocupado com questões moralizantes do que com questões administrativas mais profundas, né? Então, proibição não, perfume, proibição do biquíni, aí teve a proibição das brigas de galo e também dos maiôs, né, nos desfiles das missas, tinha que, tinha que ter o tamanho adequado do maiô, não podia ser muito cavado e tal. E isso fez com que, né, ele acabasse que desagradando parte, né, do seu eleitorado, pessoas que elegeram ele, né, passam a criticar também o governo do Jânio Quadros, né, porque se tinha uma inflação grave e pouco combate a ela, né. Ele até tentou, nesse caso, construir uma política mais independente. Ele até retoma as relações com o FMI, né? Retoma as relações com o FMI, busca desenvolver uma política mais ampla de, vamos assim, de relações comerciais, né? Não é à toa que, por exemplo, ele manda o João Goulart vai para a China, né? Justamente para estabelecer relações comerciais. Então ele até tentou alguma coisa para combater essa crise, né? No entanto, né, a grande questão aí dele foi esse foco nessa moralização, né? Para ele queria acabar com os chamados marajás, né? Que eram funcionários públicos que ganhavam muito e trabalhavam pouco, e isso também, né, vai levar a uma série de críticas. Então você vê que o Jânio Quadros ele acabou que não tendo muito tato, né, nesses meses em que ele teve no poder. E aí isso ainda vai ter consequências mais graves, porque para não bastava descontentamento em relação, né, a todas essas outras questões, ele toma uma série de medidas que foram consideradas assim altamente, é, vamos dizer assim, voláteis, né? Porque você tem um governante, né, que tem atrelado a um partido conservador, um partido de direita, que era o DN na época, crítica do trabalhismo, crítica dos movimentos de esquerda, né, comunistas e tudo mais. E aí ele vai lá e condecora o Che Guevara, né, que era ministro lá, né, de Cuba. Então, assim, isso gerou uma comoção, né, terrível nas alas mais conservadoras, né, que vão criticar duramente o Jânio Quadros por conta disso. Ele também condecora o cosmonauta Yuri Gagarin, né, que foi cosmonauta russo, que foi o primeiro homem a orbitar a Terra e tal. E aí ele vai lá e condecora ele também. Havia uma intenção de construir uma política independente, de fato, né? Porque a ideia era não se alinhar exatamente ao bloco estadunidense, né? Era ser independente, então não era, os Estados Unidos não iriam interferir nessa questão. Por isso ele buscou se aproximar da China, se aproximar da União Soviética, de Cuba, que era justamente a galera do bloco socialista, né? Que, de acordo com as políticas anteriores, ficaram ali, né, ficariam afastadas devido a esse alinhamento com os Estados Unidos. Então ele vai fazer essas condecorações como forma também de se aproximar, né? Aí é aquela coisa, né? Aí você vai ter, claro, uma oposição muito forte da direita, você tem uma oposição muito forte da esquerda, né? Que vai, né, por meio dos movimentos sociais, gerar muitos movimentos, muita greve e tal, por conta da crise, né, da inflação que avançava e tudo mais, e não haviam medidas muito efetivas para combater essa inflação, e tudo isso deixa o Jânio Quadros numa posição bastante desconfortável, né? Nesse sentido que ele renuncia, né? Ele, lá em 25 de agosto de 1961, ele envia um pedido para o Congresso, um pedido de renúncia, né? Ele manda isso. E aí, isso foi uma coisa assim meio que de surpresa, né? Ninguém esperava que ele fosse fazer isso, apesar de tudo, né? E é aí que você tem, né, de certa forma, algumas interpretações sobre
esse momento, né? Para muitos historiadores, o que o Jânio pretendia era meio que inverter e dar uma espécie de autogolpe, né? Que garantisse a ele apoio popular. Né? Então, para muitos historiadores, o que ele tinha a intenção era de que o Congresso não votaria a eleição dele, né? Principalmente porque não entregaria o poder ao João Goulart, tendo visto que o João Goulart tinha essa ligação com os setores trabalhistas, era visto como esquerdista, como comunista, apesar do próprio João Goulart nunca ter assumido essa posição. Então a galera, as alas mais conservadoras, né, naquele momento vão taxar o João Goulart de comunista, e dentro daquela lógica da Guerra Fria, né, ninguém dentro de um país extremamente conservador queria entregar o poder a um governante como João Goulart, né? Então ele achava que ou o Congresso não votaria, quem sabe as Forças Armadas talvez até auxiliasse ele a permanecer no poder, ou ainda o povo, né? O povo iria para a rua pedir para que ele ficasse e demonstrar apoio a ele, assim ele sairia fortalecido, né? Essa é uma interpretação desse processo. Mas não foi nada disso que aconteceu, né? Na verdade, quando ele entrega lá, né, o pedido de renúncia, ele é votado, é aceito, e no dia seguinte já estava em todos os jornais que o Jânio tinha renunciado. E aí você vai ter a chamada crise sucessória, que já demonstrava ali justamente a situação, né? Lembre-se, esse contexto, né? Ele já se desenrolava desde antes, porque a gente já falou de várias tentativas de golpes anteriores. Temos lá, após o final do governo do Getúlio Vargas, durante a posse do Juscelino Kubitschek, e a gente também vai ter aqui agora, logo após a renúncia do Jânio Quadros, né? Então, quer dizer, o Jânio ele renuncia, e aí, né, por lei, quem assume é o vice, né? Não tendo o presidente, o poder deve ser entregue ao vice. Nesse momento, o João Goulart não estava no Brasil, o João Goulart estava na China a negócios, né? Para estabelecer esse processo, né? Essa aproximação econômica com a China. Então, a ideia era fazer ali acordos comerciais na China. Então, aqui que você tem o fim do governo Jânio, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens. Aqui o Jânio, tá? Para quem não conhece, figura extremamente, né, caricato, né, Jânio Quadros. Aqui o João Goulart, tá? Herdeiro aí do getulismo, né? Muito próximo do Getúlio Vargas. Aqui algumas imagens da campanha, né? Eu quis trazer para a gente poder pensar um pouco. Aí a história da vassoura, né? Que se tornou um símbolo popular, né? A vassoura do Jânio como sendo um símbolo aí dessa moralização, né? Então, como ele dizia que ia varrer a corrupção, está falando especificamente de um candidato, de um político que era extremamente moralista, né? Defendia e que na verdade estava em alinhamento com as pautas desse partido, né? Que é o DN e o PCB, que eram partidos conservadores, né? Da direita conservadora, e que o Jânio ele vai, de certa forma, absorver esses elementos e vai, claro, utilizar esses elementos para ganhar apoio popular, né? E é de fato isso que acontece. Então aqui um slogan interessante da campanha do Jânio, né? Então, o Jânio vem aí, né? Tinha um que era não desespere, o Jânio vem aí, que é justamente essa ideia, né? De que ele vai vir para varrer essa corrupção, a imoralidade que existia no Brasil naquele momento. Aqui ó, ele condecorando o Che Guevara, né? Então ele condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né? Que é a medalha, a mais alta medalha de honra naquele momento. Aqui é o Yuri Gagarin, né? Então ele condecora o Yuri Gagarin, né? O Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta, né? Cosmonauta, como é chamado lá na Rússia, cosmonauta a orbitar a Terra, né? Primeiro homem a orbitar a Terra. Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Então, quer dizer, era um negócio assim bem complicado, bem complicado. Então, pessoal, por hoje é só, né? Eu espero que tenha ficado claro aí o período do Jânio. É um período bem curto, né? Mas essa é a ideia de a gente ir vendo período por período para a gente poder entender melhor. E aí é importante também nunca perder de vista o todo, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um período aí marcado pela presença da democracia, mas por uma democracia bastante instável, né? Tem vários momentos ali de oscilação dessa democracia, e que viria, né, a chegar aí ao fim com
o golpe lá em 1964, tá bom? Então, faça uma leitura, pesquise na internet também sobre o governo do Jânio Quadros, né? Pesquise um pouco sobre a biografia dele, é importante conhecer, tá? Dúvidas, questionários, pode mandar lá no Google Class que eu vou responder, tá bom? Então, obrigado por assistir e até a próxima.